Ora, agora tenho um desafio, não podemos saltar a letra K no nosso abecedário da saúde. Assim, de repente, K, mas K faz parte do abecedário. Conseguem pensar em alguma coisa? Difícil. Não é nada fácil. Posso dizer-lhe que a maioria das coisas tem nomes muito estranhos. Tudo o que tem a ver com problemas de saúde relacionados com K. Aquele de que a doutora Alexandra vai falar-nos agora dá pelo nome de Kaposi, como é que se diz? Kaposi, sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi. É um cancro que origina-se nos vasos sanguíneos. É uma situação que aparece muitas vezes devido a uma proliferação dos vasos, em pessoas imunocomprometidas, transplantados e pessoas, sobretudo, também que tenham, por exemplo, HIV, que tenham a SIDA. São manchas... É uma coisa rara ou não? Todos os imunossuprimidos têm alta probabilidade de ter estas situações. É claro que a maior probabilidade é nos HIVs. As pessoas com SIDA têm muitas vezes estas situações que agora já se consegue controlar mais. São manchas violáceas ou acastanhadas, podem ser aplanadas ou aparecem um bocado elevadas, que podem aparecer na pele e sangram, ou podem aparecer no tubo digestivo e dar origem a hemorragias, aparecem também nos pulmões, dá origem a uma insuficiência respiratória, pode aparecer também no pênis, dá uma infecção urinária e, portanto, são situações que, de alguma forma, comprometem, visto que são vasos, podem sofrer hemorragias e dar grandes transtornos. Portanto, a boa notícia é que, realmente, hoje em dia, com a evolução dos tratamentos, consegue-se melhores resultados do que no passado. Sim, depende da localização, do número, se são únicas, se são múltiplas, onde estão, o acesso. Há vários tipos de tratamentos, radioterapia, crioterapia e terapêutica tópica também, ultimamente. É fácil de identificar este problema? Sim, todos com os olhos treinados conseguem ver, sim. Ora, vamos continuando a passar as folhas do nosso dicionário, porque a seguir à letra K, o que é que segue? A letra L. Ora, a letra L pode ser de lábio leporino, por exemplo, de laringite, leucemia, lúpus, e L também de um parasita que pode viver dentro do corpo e alimentar-se dele. Dr. Pedro chegou agora ao momento de nos falar das lombrigas, que todas as pessoas que aqui estão e quem está em casa, muita gente, até das gerações mais velhas, podem achar, isso lombrigas, já nem há lombrigas. Não é verdade? Não é verdade. Ainda antes de começarmos estávamos a conversar e, de facto, muitos de nós raramente viram situações destas, tal como nós as vemos nos livros, mas, de facto, existem. Estamos a falar de uma parasitose, de um parasita intestinal, que dá pelo nome de Ascaris lumbricoides, que é um nome estranho, mas é o nome deste parasita. Hoje estamos com nomes muito complexos. Mas temos aqui uma imagem para as pessoas lá em casa poderem ver o que é que estamos a falar. As lombrigas são uma estrutura cilíndrica que pode atingir até 35 centímetros, portanto podem atingir uma dimensão bastante significativa. Vou dar um plano de grua. Estes parasitas, de facto, instalam-se no nosso intestino, eles desenvolvem-se a partir de ovos que estão presentes no solo e que podem entrar no tubo digestivo através de alimentos contaminados. Nós estamos mesmo a ver, são mesmo lombrigas que estamos agora aqui a ver, e isto realmente pode andar alegremente, digo eu, dentro do corpo, sem a pessoa dar por isso. É, porque os ovos que são ingeridos através da água contaminada proveniente do solo ou de alimentos mal lavados, e a contaminação do solo resulta de fezes que sejam libertadas na natureza, contaminadas, obviamente, mas de facto estes ovos, quando entram no nosso tubo digestivo, dissolvem-se e libertam as larvas. Temos, aliás, uma animação que permite, se calhar, vermos um bocadinho melhor isto. Portanto, as larvas vão ao longo do tubo digestivo. Numa peça de comida mal lavada, por exemplo? Numa peça de comida mal lavada, em mãos mal lavadas depois de uma evacuação. Tem este aspecto de lampreia. Coisa assustadora mesmo, isto é um verdadeiro monstro. Elas penetram a parede intestinal e entram na circulação e têm capacidade de ficar alojadas, por exemplo, no pulmão, durante alguns dias para amadurecer. As larvas depois conseguem ascender pela árvore respiratória, são novamente deglutidas, portanto engolidas, e voltam a atingir o tubo digestivo e desenvolvem-se e atingem este tamanho que nós vemos aqui em cima da bancada. Portanto, pequeninas ou grandes, o processo das lombrigas é semelhante, não é? O ciclo de vida é semelhante, exatamente. Mas realmente aqui porque nós nestas últimas décadas, e pode chegar mesmo ao cérebro, não é? Que essa é a parte mais
assustadora, não é? Assustadora. As complicações assustadora podem... nós vermos que de repente Claro. a lombriga pode ir até ao cérebro, é terrível. E se imaginarmos que são ingeridos um conjunto significativo de ovos e que eles podem originar várias larvas e, portanto, desenvolver-se este tipo de filamentos em grande quantidade, isto pode mesmo levar, por exemplo, a uma obstrução intestinal. Um número muito significativo de lombrigas e elas entupirem, obstruírem o lúmen, o orifício do tubo digestivo. E, portanto, essa é uma situação de emergência médica e, portanto, pode ser potencialmente grave e exigir cuidados médicos mais imediatos. Mas, de facto, é muito importante que as pessoas saibam como é que podem evitar isto, porque quando é diagnosticado precocemente, e na maioria dos casos esta situação é assintomática, podem haver alguns sintomas respiratórios na fase em que as larvas estão a nível pulmonar, uma febre, uma tosse tipo irritativa, um bocadinho inespecífica, alguma dificuldade respiratória, em algumas situações em que sejam mais abundantes, mas os sintomas digestivos normalmente são desconforto abdominal, prurido anal, algumas náuseas, vômitos, portanto são sintomas um bocadinho semelhantes a outras doenças e portanto são facilmente confundíveis com outras situações. E existem tratamentos, portanto, quando esta situação é diagnosticada, pode-se, de facto, tratar com os antialmíticos, com os antiparasitários que estão à disposição. Portanto, é tomar o quê? Uns comprimidos? Exatamente. Não, os comprimidos, há várias terapêuticas disponíveis para estas situações. Agora, de facto, aqui o que é importante é as pessoas saberem o que é que devem fazer para evitar. Em primeiro lugar, quando não souberem a proveniência da água, devem ferver a água para garantir que todos estes parasitas são eliminados. Depois devem lavar muito bem os frutos e as verduras, porque mesmo que elas sejam descascadas, muitas vezes nós esquecemos que a faca, quando passa, pode arrastar ovos e a fruta que nós descascamos ficar contaminada e depois quando Sim, porque comemos, as pessoas às vezes acham que descascando estão a libertar-se do problema. Exatamente. E não lavaram a fruta e está lá o problema. Exatamente. Na mesma, não é? Depois, em casa, se uma criança, por exemplo, tiver lombrigas, ou se alguém na família tiver lombrigas, depois de cada dejeção, depois de cada vez que a pessoa for à casa de banho, deve ter o cuidado de lavar muito bem as mãos e evitar que essa pessoa faça confecção de alimentos e manipulação de alimentos que depois possam ser consumidos por outros. E, portanto, com estes cuidados gerais é relativamente fácil evitar o contágio, a propagação e, obviamente, estar atento às situações depois mais graves. Pois é, Dr. Sérgio, porque de facto, se calhar se estivéssemos a falar aqui, nós nem damos muito a conta daquilo que nós evoluímos em matéria também de lidar com a saúde. Se nós falássemos aqui há uns 30 anos ou 40 anos, os hábitos de lavar as mãos antes das refeições, de lavar a fruta, tudo isso tem sido ensinamentos que evitam este tipo de problemas. São situações menos frequentes, mas ainda acontecem. E é uma situação que também é fácil de tratar, portanto, também não fiquem tão assustados, mete medo e de facto pensem que também há outros bichos do género. Oxiurus, ténias, há mais, não é só isto. Pois não é só isto, mas ficar com esse ar tão animado, porque o que é importante de facto é a higiene nunca é demais, não é? Isso é que nós aprendemos aqui também. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Hoje lá folheámos mais uma vez o nosso abecedário da saúde. Qualquer dia voltamos a ele. Quem sabe se não o fazemos com as suas sugestões, que são sempre bem-vindas, assim como as suas dúvidas, que podem enviar por escrito ou gravadas em vídeo para osdoutores@sic.pt. Na próxima semana cá estarão os doutores do Boa Tarde de volta com mais dicas e conselhos médicos. Uma salva de palmas para eles.